Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a ideia vai ser com esse pallet que eu encontrei na rua. Vocês podem ver que ele não está em um bom estado de conservação, mas mesmo assim dá para reutilizar. O primeiro passo vai ser cortar esse pallet quase ao meio. Eu comecei a fazer isso com a minha serra circular, mas eu vi que ela não estava funcionando, então eu tive que partir para a esquadrejadeira. Mas se você não tiver, você pode cortar numa serra de bancada, pode utilizar um serrote ou até mesmo uma serrinha de arco que funciona super bem. Como o disco da esquadrejadeira não alcança toda a largura do pallet, então eu primeiro cortei um lado e depois eu virei o pallet e cortei o outro lado. Então esse pallet tem 9 ripas, então de um lado vai ficar com 4 ripas e do outro lado eu deixei com 5 ripas. Então esse corte vai depender muito do pallet que você estiver utilizando. Normalmente, quando eu faço algum trabalho com pallet, eu gosto de modificar bastante a estrutura, até acrescento algumas peças de madeira que é para deixar um visual bem mais bonito, só que nesse trabalho eu decidi conservar a estrutura original. Mas como vocês viram no início do vídeo, tem várias madeiras que estão com muitas farpas, algumas estão quebradas, então por isso é preciso fazer um bom lixamento na superfície. Também com a própria lixadeira eu estou arredondando os cantos, que é para deixar com uma superfície mais agradável ao toque. E para terminar o lixamento dessa superfície, eu utilizei 4 lixas, então só por aí vocês conseguem perceber como estava ruim a superfície dessa madeira. Como eu tinha dividido o pallet em 2 partes, então eu lixei primeiro uma parte, depois eu lixei essa outra parte. Lembrando que eu vou aproveitar somente um dos lados do pallet, no caso só a parte de cima, então foi a única parte que eu lixei. A parte do meio e a parte de baixo eu não fiz o lixamento, porém eu tirei as farpas, aquelas que estavam mais para fora, que é para não ficar com um visual muito feio. O próximo passo é fazer uma pintura na superfície do pallet. Aqui eu estou utilizando a tinta esmalte sintético, que é própria para madeira, então essa tinta que eu estou utilizando ela já é o primer e a tinta, então por isso eu não preciso passar nenhum tipo de selador antes. Normalmente quando eu faço trabalhos com madeiras eu não pinto as madeiras, a não ser em trabalhos específicos. Então eu costumo utilizar o óleo ou o verniz ou a cera de abelha, mas nesse caso, como essas madeiras estavam muito feias, qualquer produto que eu passasse por cima que fosse incolor ia realçar essa feiura. Então por isso eu decidi cobrir com essa tinta na cor verde. Ao todo eu apliquei 2 demãos dessa tinta e a pintura que eu fiz não foi só por cima como vocês estão vendo aí. Agora sim, tá mostrando como eu fiz a pintura, tanto na parte de cima quanto na parte de dentro. Eu só não fiz a pintura na parte de baixo porque é uma parte que não vai aparecer. Então, feito toda essa parte de corte e pintura do pallet, agora chegou a vez de montar esse pallet junto com uma estrutura de madeira, que é essa estrutura de caibro de pinos que eu vou estar utilizando para poder fazer os pés desse objeto. Então a primeira medida que vocês devem anotar aí é que os pés dessa estrutura, que são essas peças que eu estou cortando, vão ficar com 75 centímetros de comprimento. E esse caibro que eu estou utilizando, ele tem uma espessura de 4 por 4 aproximadamente, mas você pode utilizar tábuas de 2 centímetros por 5 centímetros ou por 10, aí fica a escolha de cada um e dependendo do material que você utilizar, o visual do objeto também vai mudar. Agora sim, vamos para a montagem. Então a primeira estrutura que eu vou utilizar da montagem é a parte mais larga do pallet, que é aquela que tem 5 ripas. Eu coloquei o pallet em pé que é para vocês visualizarem como é que vai ser essa montagem. Então eu vou utilizar 2 caibros na parte esquerda e mais 2 caibros na parte direita. Então esse caibro cabe certinho entre uma ripa e outra. Então por isso que ele foi a minha escolha para esse projeto. Percebam um detalhe também, que eu estou colocando um dos caibros pelo lado de dentro e o outro pelo lado de fora. Isso é proposital, tá? Você pode colocar os dois pelo lado de dentro, mas no final vocês irão entender por que eu estou fazendo isso. Então, a medida entre o final do caibro até o começo do pallet ficou com 41 centímetros. Lembrando que eu estou me baseando pela espessura do meu pallet, que tem 9 centímetros. E é importante também que vocês coloquem 2 parafusos para que deixe uma estrutura mais estabilizada. Então agora eu vou começar a colocar as outras 2 ripas, lembrando que uma vai pelo lado de dentro e a outra pelo lado de fora. E finalizada essa parte, agora eu vou virar aqui o pallet para vocês verem como é que tá ficando. Então olha só, que já tá ficando uma estrutura bem legal.
Então agora eu vou acrescentar a outra parte, que é a parte menor do pallet, que vai ficar encostado nas madeiras da parte de trás. Agora não tá dando para ver direito, mas essa parte do encosto tá mais inclinada, então por isso que eu coloquei as madeiras de trás por fora, que é justamente para dar esse ângulo de inclinação. E para essa parte ficar bem completinha, eu também estou utilizando 2 pedacinhos de madeira pinus em tábua de 2 centímetros de espessura, que é para fazer o encosto do braço. Então eu fiz o corte de acordo com a distância entre um caibro e outro, cortei tudo na serra de meia esquadria, fiz o lixamento, que é para deixar a superfície mais lisinha, também arredondei os cantos com a própria lixadeira e coloquei no banco e fiz a fixação com parafusos, que é para deixar a estrutura bem mais firme. Percebam também que essa parte do encosto do braço não está rente com o caibro da parte de baixo, porque eu tinha feito um teste antes, tinha ficado muito bom, só que eu gostei mais assim, com essa madeira de cima passando um pouquinho para frente. Então, essa parte daí é opcional, assim como você pode deixar rente com a madeira de baixo, você pode deixar passando assim um pouquinho, que fica muito bom também. Essa parte do encosto também precisa ser presa, e eu vou utilizar a própria lateral para fazer isso. Então eu estou colocando o parafuso de dentro para fora e já fixando nesse encosto de braço, e ficou uma estrutura bem firme. Para fazer um detalhe diferenciado nesse projeto, eu procurei nessas sobras de madeira algum pedaço que fosse da largura do banco, e eu encontrei esse daí. Mas também eu precisava de um outro pedacinho pequeno para poder fazer uma trava, que é esse que vocês estão vendo. Aí eu cortei ele na lateral, fiz o lixamento e fiz a montagem, deixando com aproximadamente meio centímetro para cima, que é para fazer a trava, que logo mais vocês irão ver como é que vai ficar. Então eu fui fazer o teste no pallet e coloquei para ver se a ideia tinha sido boa mesmo. Testei a resistência com essa lixadeira, que é um pouquinho pesada, e ficou muito bom. E esse daqui é o resultado final. Olha que peça linda, feita a partir de um pallet que estava todo feio, e como eu falei para vocês, eu preferi conservar a estrutura original, então eu não acrescentei nenhuma ripa. E agora eu estou mostrando para vocês como é que fica com a bandejinha, que é opcional e é removível. Olha que charme que deixa, gente. Fica um objeto ainda mais útil. Eu acabei nem mostrando para vocês, mas essas madeiras das laterais precisam receber tratamento. Pode ser com óleo mineral, com verniz ou com a própria Smart Resina. Quando se trata de madeira pinus, eu gosto de utilizar a Smart Resina porque não deixa a superfície amarelada. Se você passa o verniz direto, pode ser que fique um pinus amarelado, e tem muitas pessoas que não gostam do visual. Eu, pelo menos, prefiro a madeira um pouco mais clarinha. Eu fiquei bastante satisfeita em ter feito esse projeto, porque é bem fácil, você consegue fazer tranquilamente aí na sua casa. Como eu falei no início do vídeo, que eu ia conservar a estrutura do pallet, não ia acrescentar nada na estrutura, então eu achei que ficou com um visual bem legal. Apenas acrescentei a estrutura da lateral, que é para fazer o pé e o encosto do braço, e a parte do meio, que é essa prateleira removível. E para deixar o visual ainda melhor, dá para acrescentar almofadas, porque vai deixar o objeto ainda mais bonito. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse projeto de hoje? Gostaram? Acharam fácil de fazer? Vocês têm pallet em casa? Então já salva essa ideia, que eu tenho certeza que vai ser um projeto muito legal. Se você gostou, deixa o like, verifica se você está inscrito no canal e não esqueça de ativar o sininho para não perder a próxima notificação, porque vem muito conteúdo legal por aí. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Um grande beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos com muitas dicas legais. Tchau, tchau!